Salve, galera! Na sequência do desempacotamento, eu resolvi contar uma historinha de onde veio esse cara, né? Vamos trocar um XP aqui, estamos aqui para trocar ideia, vamos trocar ideia. De onde veio esse cara, né? Como que ele nasceu e depois a gente dá uma passeada dentro do livro. Então, de onde nasceu esse cara? Tudo começa nos anos 90, na verdade em 89, com o lançamento do AD&D segunda edição. O AD&D segunda edição é lançado e junto com ele a gente tem um alimento mais robusto, inspirado naquela coleção dos anos 80 de lombada laranja que eu já mostrei aqui do AD&D primeira. Começa a sair uma série suplementar do AD&D segunda edição. Ele tem reedições de 92, 95, capa preta, foi lançado em português, mas junto com ele começa a sair uma série de suplementos. Cenários, suplementos dos cenários, suplementos do próprio AD&D, o guia completo do psiônico, o guia completo do guerreiro, o guia completo do monge, e começa a sair uma série de cenários e suplementos desses cenários, aquelas coleções de cenários, né? E começa a criar nichos dentro dos nichos, e até o AD&D competir com o próprio AD&D, né? Quem gosta de um cenário competir com outro. E beleza, qual é o problema disso? Depois disso tudo aqui explode, a TSR vende os direitos para Wizards of the Coast e a Wizards limpa isso tudo e lança o livro, lança o D&D terceira edição com o livro do jogador, livro do mestre, livro dos monstros, trouxe aqui só para ilustrar, para a gente bater esse papo. E esse livro, ele é lançado, esse sistema, né, essa estrutura de regras, ele é lançado como D&D terceira edição, esse aqui já é o 3,5, que foi um reset, tá, em 2 anos, 2002, ele foi resetado por uma série de problemas. Mas e por que ele é D&D? Porque eles descontinuam o D&D original, né, a série clássica do D&D que começa lá no zero e morre na Cyclopedia. Tem gente que pode falar que começa no Holmes, mas só daquela série clássica do D&D em caixas morre com a Cyclopedia, com a coleção dela, né, alguns materiais dela. Então eles descontinuam o Dungeons and Dragons, resolvem remover o Advanced, porque esse nome pode não ser legal para quem está chegando novo no hobby, né? A ideia de avançado, vamos tirar isso aqui. Vai ser tudo D&D, mas ele é terceira edição, porque ele vem da segunda. E aí sai esse cara aqui. Isso aqui reforça uma série de problemas que o AD&D segunda edição já apresentava, que eram essa ideia de muito suplemento, muita regra. O sistema é muito imponente de como você deve arbitrar o seu jogo, né? Você passa a rodar o sistema e não mestrar o jogo, não arbitrar sobre a situação. Mas você tem que fazer com uma regra, com regra para desarmar corda, de como nadar. Eu já mostrei isso aqui em alguns vídeos, né? Como é que você faz para nadar? E tem um texto inteiro sobre isso. E aí você começa a ter sistema inflado, com muito suplemento. A gente já chegou na época de D&D terceira edição em nível alto, e a pessoa vai começar a jogar. Você tem ali 8, 10 livros para a pessoa ler, pegar magia de um livro, talento do outro, e tem mágico do outro. E tudo isso começa a alimentar um sentimento que foi o embrião para isso aqui ser lançado. Como que começou isso? Nos anos 2000, a gente tinha o avanço da internet. As pessoas começaram a comunicar, né, em fóruns, em grupos e pensar, será que eu preciso disso tudo, desses suplementos todos que isso aqui oferece, ou que o AD&D oferece? Será que eu preciso rodar um sistema, rodar um software, né, rodar um programa, ou eu posso jogar com regras mais leves? E começou a ter uma procura pela série clássica do D&D. Dentre elas, como por exemplo, eu já mostrei aqui as caixas básica e expert, que inclusive tiveram a sua versão do print on demand, né, que seria a impressão sob demanda lá pelo Drive-Thru RPG e por outras plataformas que faziam esse trabalho. Inclusive esse aqui é um print on demand dessa série dos anos 2000, né, feito sob demanda em cima da estrutura original da Cyclopedia. Beleza, isso aqui foi do Drive-Thru RPG. Beleza. E aí cada autor, cada pessoa foi trabalhando no seu próprio print on demand, né? Tem gente que pegou a Cyclopedia, tem gente que pegou as caixas BX, tem gente que foi lá e fez um print on demand da série clássica do AD&D. O fruto disso, usando aquela engrenagem que é a OGL do D&D, né, que é uma licença aberta de regras, o Stuart Marshall com o Matt Finch pensa, e se a gente fizer um compilado disso aqui tudo, ó, pegar esse material todo, esses 3 livros, a gente revisa tudo num livro só. Vira um livro, que é um índice de referência compilado do old school.
que é o nome, né? É um índice de referência compilado do old school. E na visão do Stuart Marshall, isso vai ser do AD&D original do Gygax. Então eu vou pegar esculpido em Carrara, né? O AD&D original, quem preferir cuspido e escarrado também tá valendo, do AD&D original, e vou fazer esse tomozão, que é aqui. Esse cara, em 2006/2008, né, teve umas revisões, ele é o primeiro filho, até onde eu sei, desse espírito de você fazer o que é chamado de retroclone. É você pegar o chassi do D&D original, ou clássico, ou AD&D da era TSR, e repensar ele dentro do que é o espírito old school. E aí cada autor faz de um jeito. Tem uns que buscam a fidelidade máxima, tem uns que buscam a mesma compatibilidade de regras, mas dão novos retoques, né? E o primeiro trabalho disso é esse cara. É o Stuart Marshall com o Matt Finch, que criam o Ozric, né? Lançam juntos. E eles têm uma série de cuidados, né? De você lançar, ó, por exemplo, ó, um jogo de aventura, né? Um Adventure Games da primeira edição. O que é a primeira edição? É a mesma lombadinha, a mesma faixa amarela aqui, ó. Inspirada, tá vendo? A letra em amarelo. Letra em amarelo. Olha que legal, né? Esse dragão cuspindo fogo aqui, ele me lembra muito o Holmes, na verdade, né? Uma homenagem ao Holmes, talvez. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Olha aqui, ó. Tá vendo? Me lembra muito, talvez, o Holmes, né? Não tenho certeza se a arte é inspirada nele ou em outro, né? Mas é uma das inspirações. Então, ele faz essa inspiração aqui e faz esse trabalho nesse livro que compila tudo. Então, ele organiza isso, como eu já mostrei para vocês navegando, né? Do Matt Finch e do Stuart Marshall. Ele organiza isso tudo aqui com esse fundo verde, né, os detalhes em verde. E aí ele tem aqui, ó, lista de magias, tá vendo? Lista de criaturas, itens mágicos, tá tudo aqui, ó. Aí ele define os termos. E aí ele começa, olha que legal, cara, com as artes coloridas, né? Ele faz todo o trabalho aqui. Como você cria um personagem? O que é um atributo? Só que ele é fiel ao AD&D, que é uma coisa que eu gosto de consulta, mas eu acho menos intuitivo para a gente fazer em mesa. Porque olha lá, por exemplo, a força 3, ela te dá -3 para acertar e -1 de dano. Não é tão intuitivo, entendeu? Você tem uma força 8, ela é 0. 8 é 0. 6 e -1 para acertar, mais 0 de dano. Inclusive, os atributos, eles interferem na carga, né, no encumbrance, que é legal, se você pensar. Mas pensando numa coisa rápida, uma coisa ágil, às vezes a pessoa está andando... Quanto que uma corda carrega? Quanto que uma corda suporta? Ela suporta 10.000 CN. Quanto que você tem de carga? Fica mais difícil você julgar, porque tem gente que carrega mais do que o outro, né? E como todo mundo carrega igual, fica mais fácil pensar. Se você está em sobrecarga 3, você movimenta tanto. Pronto. Aqui tem gente que pode estar pode estar com 400 CN e está na sobrecarga 1. O julgamento não fica tão fluido, né? Mas é a estrutura do AD&D. Por isso que eu gosto mais do AD&D como consulta, mas eu gosto menos de usar, porque eu acho as ferramentas dele menos intuitivas, porque elas não são conectadas. Ó. Olha a diferença. Ó. Enquanto com a força o 8 não significa nada, na destreza você tem outro padrão. A força vai até 8. Deixa eu ver se... A tabela... Ó, já é quebrada a tabela, inclusive. Ai, velho. Na verdade, o 6, né? A destreza até 6 não significa nada, mas te dá mais 1 de CA. Tá vendo? Até o 6 significa nada, mas te dá mais 1 de CA. Né? Ou seja, piora o seu CA em 1, tá? Porque lembrando que aqui é o CA negativo. Ele piora o seu CA em 1. Mas ele não te dá bônus para projétil. Né? Nem para efeito surpresa. Então repara que na minha análise ele não é tão intuitivo, então por isso que eu não gosto tanto, né? Se você tem força 15, ó, ele não significa, destreza 15 na verdade, ela não te dá bônus nenhum em projétil, mas ela melhora o seu CA em 1. Então essa desconexão, né, menos intuitiva, o número adicional de idiomas, tá vendo? Aqui tem uma coisa legal, quando seu idioma é 11, você fala, sua inteligência é 11, você fala 2 línguas, 12, 3. 13, 3, tá vendo? 14, 4. Então, eu acho desconectado para você pensar mais 1, mais 2, mais 3. Eu acho mais fluido o clássico. Mas é legal também, é legal para consulta. Tem muito XP, por isso que eu gosto do AD&D como material de consulta, tá?
Mas o Osric é um XP muito legal, se você quiser, e ele é muito mais organizado do que o AD&D, né? Olha as artes, olha que legal. Olha que legal. E ele é mais organizado que o AD&D, inclusive no bestiário, que eu achei super legal, tá? Não sei se eu já mostrei isso no outro vídeo, mas olha que bacana quando você tem aqui os monstros. Ó. Ele organiza os monstros, olha que bacana o que ele faz aqui, que eu acho bem legal. Ele organiza os monstros da seguinte maneira, ó. Você tem aqui os humanoides, né? Ele coloca aqui os humanoides em geral. Aí você tem aqui humanos, né? Humanoides, bandidos, buccaneer, né? Você tem essas coisas aqui. Aí ele vem os demi-humans, né? Que seriam os semi-humanos, aqui, o elfo, halfling, gnomo, tá vendo? Tudo organizadinho aqui, ó. Então não é uma ordem alfabética comum, como é os outros bestiários, né? Eu não diferencio demi-humans de humanoides, né? Ele diferencia o povo batráquio, tá vendo? Os sapos, né? Os bugbears. E aí, é bugurso? É inseturso? Ou é bicho papão? Né? Urso papão, então. Mas ele vai fazendo isso muito bem organizado, né? Então, se você quer, por exemplo, vamos passando aqui, ó. Se você quer gigantes, né? Aí já tem aqui a série só de gigantes, ó. Gigantes, tá vendo? Então ele organiza por capítulos muito, muito, muito legal. Dragões. Aí você tem todos os dragões organizados, né? Então isso aqui no bestiário pra mim é muito bom, né? Criaturas pré-históricas, tem Tiranossauro Rex, tudo aqui organizado, tá vendo? Aí golems, tá vendo? Aí você tem os golems todos aqui. Lincantropo, aí tem os lincantropos. Então esse organizado que ele faz aqui, né, 10 mortos, aí tem um capítulo só de 10 mortos. Muito bom, gosto muito. Mas é isso, tá? De uma forma geral, eu queria contar uma historinha de como ele chegou, né, nas nossas mãos, como ele foi lançado, um material gratuito, e navegando em cima da sua organização, que de certa forma eu acho melhor, mais organizado, mas você perde um pouco do texto do Gygax, né, que mas é uma coisa que é XP também, mas é isso. Tá aí o pai da OSR, de certa forma. Valeu, galera!